Olá, queridos de Deus, graça e paz. Que o Senhor esteja neste momento presente em sua vida com seu Santo Espírito, lhe aquietando o coração, fazendo sossegar nas suas benditas providências. E que a palavra de hoje encontre lugar em seu coração. Quero meditar hoje com você no livro de Mateus, capítulo 4, versos de 1 a 11. Vamos aprender com a palavra como podemos vencer as tentações em meio às lutas, às necessidades, às muitas fraquezas. É o texto que relata quando Jesus foi ao deserto e após jejuar e orar durante 40 dias e 40 noites, foi tentado pelo diabo. E nós não somos diferentes de Jesus na nossa humanidade e também sendo alvos do mesmo propósito de Satanás, que é nos fazer enfraquecer, é nos fazer desistir da nossa caminhada pela fé no nosso Deus. Vamos ler o texto bíblico que se encontra em Mateus capítulo 4. E então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas palavras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Queridos de Deus, como falei, Jesus foi tentado como ser humano que ele era, 100% Deus, mas 100% homem. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e assumiu a forma humana para viver entre nós e cumprir o ofício dado pelo Pai de vencer o diabo, vencer as tentações, vencer a morte e se sacrificar em nosso lugar para nos conceder vida abundante e eterna. Jesus, ele foi tentado e o Satanás dá provas das suas sutilezas, do seu caráter medonho, caráter astuto, aproveitando as oportunidades que são as nossas fraquezas, nossas fragilidades, para lançar seus dardos inflamados e assim perverter o nosso caminho e nos afastar de uma vida de comunhão e obediência a Deus. Mas Jesus nos ensina como vencemos as tentações. Perceba que no texto Satanás ele não entra no mérito do caráter de Deus, mas sim lança dúvidas sobre a condição de Jesus. E o mesmo ele faz conosco quando estamos passando por lutas, por dificuldades. Ele lança a pergunta: será que tu és realmente filho de Deus? E se tu és filho de Deus, ele diz a Jesus: manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus estava com fome após jejuar, orar durante 40 dias no deserto. E o Satanás tenta fazer com que ele duvide de quem ele é. Vencemos as tentações, queridos, quando não duvidamos de quem somos como filhos de Deus. A palavra diz que somos filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Quem crê, Deus deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus. E uma vez
filhos, somos amados, tratados, cuidados pelo Senhor, preservados na sua presença. E Jesus responde, dizendo ao diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso a importância de conhecermos a palavra de Deus e querermos que esta palavra nutra a nossa vida, não viver apenas do pão que perece, mas vivermos do pão que é o próprio Jesus na nossa vida. Outro ensino que Jesus nos dá para vencermos as tentações é conhecendo e crendo na palavra de Deus, suas profecias, suas promessas que revelam o quanto Deus nos ama e o que Ele tem preparado para todos nós, e pelo seu caráter santo e fiel, ele cumpre as suas promessas, cumpre as suas profecias. Por isso Jesus respondia sempre a Satanás: está escrito. O diabo usou pervertidamente a palavra de Deus fora de contexto para tentar Jesus Cristo, mas Jesus Cristo usou a palavra certa, oportuna, no contexto, para dizer: eu conheço a palavra. Assim vencemos a Satanás conhecendo a palavra. O texto diz que o diabo então transportou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Mais uma vez duvidando da condição de Jesus como Filho de Deus. Ser filho de Deus nos dá essa garantia pela palavra de Deus que vencemos a Satanás, vencemos as tentações, vencemos o mundo. E a palavra de Deus nos ensina que vencemos as tentações amando a Deus sobre todas as coisas. Não importa o que o mundo nos ofereça, não importa o que Satanás coloque à nossa frente, como fez com Jesus, ele faz conosco, mas como Jesus fez diante de Satanás, também nós devemos fazer, dizendo: está escrito. Somos filhos de Deus pela fé. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Está escrito, disse Jesus: não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentar a Deus é confiar em Deus, confiar nas suas promessas, no seu poder, no seu amor para conosco e descansar no seu cuidado. Vencemos, queridos, as tentações como Jesus, também nos sacrificando, ou seja, renunciando a este mundo. A Bíblia diz que Satanás novamente transportou o diabo, Jesus, a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. Como pessoas têm se perdido, se encantando com a glória deste mundo, e Satanás, que é o príncipe deste mundo, o mundo jaz no maligno, ele usa daquilo que ele não tem, mas usurpa, querendo ser Deus e ser dono de tudo, e quer oferecer a todos nós as glórias deste mundo para nos afastar, na verdade, da nossa condição de submissos à vontade de Deus, de satisfeito com quem Deus é e com o que Deus tem nos dado, a vida abundante e eterna em Jesus Cristo, a nossa salvação. Mas Jesus lhe responde: vai-te, Satanás. Ele diz, ele leva Jesus, transporta o Senhor ao monte e mostrou-lhe os reis do mundo e a glória deles e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Mas Jesus responde: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus não amava o mundo e nem aquilo que o mundo tem, mas ele amava a Deus sobre todas as coisas, e amando a Deus sobre todas as coisas, se sacrificou em prol da vontade de Deus em nos salvar. E devemos também nos sacrificar, no sentido não mais de pagarmos penitências, porque Jesus já morreu por nós, mas de renunciarmos ao mundo e nos entregarmos na vida para com Deus, seguindo a Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo disse isso: é necessário que aquele que quer vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
É necessário, para andar com Jesus Cristo, que abramos mão das paixões deste mundo, de sermos escravos deste mundo, de estarmos mais focados nas conquistas desse mundo do que na conquista de uma vida de bem-aventurança, na presença do nosso Deus, cheia das riquezas celestiais, do Espírito Santo se movendo em nós e nos fazendo frutificar o caráter de Cristo. Vencemos as tentações, queridos, a semelhança de Jesus, permanecendo fiéis a Deus, com lealdade, com devoção, com verdadeira adoração, em entrega do nosso espírito. Jesus diz a Satanás: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E dito isso, Satanás vai da presença do Senhor. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus teve o seu enfrentamento contra Satanás e o venceu pela palavra, pelo amor a Deus, pela sua dedicação ao Senhor acima de todas as coisas neste mundo e pela sua disposição de entregar a sua vida até ao sacrifício, sendo o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo e nos salvar. E nessa fidelidade ele foi honrado, porque aqui mesmo, nessa experiência imediata dele no deserto, a palavra diz: então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Ou seja, no tempo de Deus, no jeito de Deus, a palavra se cumpre. Satanás usou a Bíblia fora do contexto, usando palavras do Salmo 91, e Jesus respondeu com a palavra dentro do contexto, mostrando conhecer a palavra, crer na palavra, honrar a palavra, que é o mesmo que honrar ao Pai e descansar nas suas palavras. Portanto, seja lá o que você está vivendo neste momento, aflições, limitações, fraquezas, em meio a tudo isso que está a nos acontecendo, tantas lutas que parecem que não têm fim, mas permaneça confiado em Deus, lembrando que você é um filho de Deus, amado, querido dele, e a palavra deixa-nos claro que ele nos salvou, é ele quem nos sustenta, dele nos vem o refúgio, ele é a nossa fortaleza. Não importa o que o diabo coloque à nossa volta, na sua vida, querendo lhe perverter a fé e fazer duvidar de que você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Permaneça crente e fiel, porque no tempo oportuno os anjos lhe servirão. E aqui os anjos foram reais na presença do Senhor, e Deus levanta muitos anjos, pessoas que são usadas por Deus para nos abençoar, e providências diretas de Deus para que sejamos socorridos. Creia nisso, descanse no Senhor, e assim como Jesus, vença as tentações na dependência do nosso Deus e Pai eterno, que ama a mim, ama você e cuida de cada um de nós. Descansemos nele. Que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.